Benfiquistas frente a frente, o Pedro Neves, que já cá esteve, não esteve já, Pedro, vai jogar à Benfica, 4-4-2, o Hélder Rolo também vai jogar à Benfica, segundo aquilo que diz, só que a equipa, a Estrela da Amadora, vai jogar em 4-3-3. Primeira pergunta para o Pedro, 5 minutos para esta meia-final. Na seleção nacional de que país joga o médio do Manchester United, Ryan Giggs? País de Gales. País de Gales. Pergunta de grau 2. Quem foi o melhor marcador do Belenenses na época de 61-62? Mantateu. Não, e aqui atrás? Alguém sabe? Yauka. Foi o Yauka. Pergunta de grau 6. Vamos para a estreia do Hélder. Em que clube inglês joga atualmente Alan Shearer? Blackburn. Blackburn. Uma das estrelas da equipa campeã em Inglaterra. Diamantino, Manuel Fernandes ou Jordão, qual destes jogadores esteve presente num campeonato do mundo de futebol? Diamantino. O Diamantino. Os outros não estiveram. O México, em 86. Pergunta de grau 3 para o Hélder. Qual o clube que, ao ganhar no campo do Compostela, na última jornada por 4-0, alcançou o Barcelona na tabela classificativa? O Atlético de Madrid. Não, está cá tão em baixo o Atlético. Eu ouvi aqui atrás. Sevilha, quer uma t-shirt, não é? É isso que prefere? Tenho porta-chave e tenho isqueiros, também se quiser. Pergunta de grau 4 agora para o Pedro. Pedro, qual é a nacionalidade do futebolista do Hamburgo Letchkov? Búlgaro. É búlgaro, marcou até um belo gol no Mundial. Pergunta de grau 2. Como jogador, quantas vezes foi John Toshak campeão nacional pelo Liverpool? 5. O jogador apenas 3 vezes. Pergunta de grau 6 para o Hélder. Hélder, o Moncarrapachense, atualmente nos distritais, já disputou alguma edição do Campeonato Nacional da Primeira Divisão? Não. Não, nunca esteve. Pergunta de grau 4. De acordo com os regulamentos então vigentes, qual era o tempo de um jogo dos primeiros campeonatos regionais de Lisboa? 40 minutos. Só 80 minutos. 40 cada. Total. 40 minutos era pouco, com um intervalo de 5. Pergunta de grau 2 para o Pedro. Pedro, em que clube jogam os médios Moya e Pineda? Sevilha. Sevilha, 1-0 para o Pedro. 3-20 para jogar. Pergunta de grau 3 para o Hélder. Hélder, quantas vezes venceu o Milan na Taça UEFA? Nenhuma. Nenhuma, certo. Pergunta de grau 3, bola na frente. Qual o jogador do Benfica mais tempo utilizado durante o campeonato da época transata? Neno. Neno, correto, um igual, aí está. O Estrela da Amadora a chegar no empate, 3 minutos e 6 para jogar. Pergunta de grau 4. Pedro, qual o avançado africano cognominado Yeking pela imprensa daquele continente? Iakini. Iakini, correto. Pergunta de grau 2. No último jogo que o Sporting disputou com o Futebol Clube do Porto no Estádio das Antas, quem marcou o gol do empate? Figo. Figo, muito bem, 2-1 para o Pedro. Hélder, pergunta de grau 3. Quando quiserem chutar a baliza, digam. Entre que equipas se disputou o jogo que rendeu mais golos na última jornada da Série A italiana? Fiorentina E Torino. Turino. Vitória da Fiorentina por 6-3, com um gol do Rui Costa. Pergunta de grau 3 para o Hélder. Qual é a nacionalidade do defesa do Blackburn, Henningberg? Ou Henningberg? Escocês. É internacional norueguês. Você ganhou, Bruno, não lhe ofereço nada. Pergunta de grau 6 para o Pedro. Pedro, um guarda-redes pode marcar um golo na marcação de um pontapé de baliza? Pode. Pode. Pergunta de grau 4. Pedro, o Newcastle conseguiu o apuramento para as competições europeias da próxima época? Não. Não, porque o Everton ganhou a taça. Pergunta de grau 4 para si é, Pedro. Pergunta de grau 4. O capitão Maia Loureiro foi presidente da Federação Portuguesa de Futebol na década de 50 ou 70? 70. 50. 50. Pergunta de grau 3 para o Hélder. Hélder, quantas finais da Taça de Portugal foram disputadas no desaparecido Campo do Lumiar? Nenhuma. Duas. Pergunta de grau 4, Hélder. Hélder não, Pedro. Em que clube inglês joga o goleador de 19 anos, Robbie Fowler? Liverpool. Liverpool. Pergunta de grau 2. Qual o clube brasileiro despromovido recentemente pela FIFA à segunda divisão por não ter pago 15 mil contos pelo empréstimo de Paulo Silas? São Paulo. Internacional de Porto Alegre. O Bruno sabe tudo. Bruno, não seja por isso. Toma lá um isqueiro. A parte de acertar aí na bancada. Pergunta de grau 6. Hélder, o Alcanena disputa atualmente a divisão de honra, distrital ou nacional? Distrital. Distrital. Pergunta de grau 4. Qual o jogador do Sporting que na última jornada de penalti marcou o gol da vitória da sua equipa ante o Desportivo de Chaves? Balakov. Pergunta de grau 3. Hélder, Irão, Iraque ou Kuwait, qual destas seleções disputou a fase final do Mundial de Espanha em 82? Kuwait. O Kuwait. Pergunta de grau 3. Quantas vezes foi Emílio Costa Adinov campeão nacional em Portugal? 2.
Três vezes. Pergunta de grau 6. Pedro, Rui Bento já jogou no Benfica? Já. Já, era o Baresi, segundo Ericsson. Em que década venceu o Anderlecht a Supertaça Europeia? Década de 70. 70. Pergunta de grau 4. Bola no meio campo. Quais os dois clubes da Associação de Futebol de Lisboa que na última jornada garantiram a permanência na primeira Divisão Nacional? O Estrela da Amadora e o Bolonenses. Estrela da Amadora e Bolonenses. Pergunta de grau 2. Quantas vezes o Boa Vista ficou no último lugar em campeonatos da primeira divisão? Uma. 3 vezes. Pergunta de grau 6. Hélder, a seleção do Burkina Faso alguma vez goleou o Brasil em fases finais de campeonatos do mundo séniores? Não. Nunca participou. Pergunta de grau 4. Quem venceu o último jogo disputado entre as seleções da Grécia e da Lituânia? A Grécia. A Lituânia por 2-1 em jogo particular. Pergunta de grau 2 para o Pedro. Pergunta derradeira. Você devia ter estudado a baliza ali. Pois. Em que Não, na clube- defesa podia. Então não pode da defesa chutar a baliza? Só no guarda-redes. Só do guarda-redes é que não se pode, como diz o Pedro. Em que clube de Hong Kong joga atualmente o antigo internacional Pedro Xavier? South China. Muito bem, 3-0 para o Pedro. De qualquer forma, podia ter chegado ao empate, de certeza. É bom recapitular estas coisas. Vitória do Pedro por 3-1. Os jogadores, os concorrentes, podem tanto estar da defesa, arriscam-se a uma pergunta de grau 1, como do meio campo, com perguntas de grau 2. É o que podem fazer todos eles, caso queiram arriscar em perguntas mais difíceis. As táticas que são aqui utilizadas são esquecidas para que os concorrentes possam então chutar. Vitória do Pedro por 3-1. Ele vai estar na final com o nosso milionário Bruno Turbulento. Vamos assistir a uma final Benfica-Benfica. Vamos lá ver quem é que opta pelo equipamento dos encarnados, quem é que joga com outro. Já vamos saber isso dentro em pouco, quando assistimos à final da edição de terça-feira do Passatempo, os donos do jogo. Até já! Vamos para a final do Passatempo, os donos do jogo, com duas caras que já aqui estiveram, não hoje, mas noutras edições. O Pedro Neves, que vai jogar em 4-4-2, do Benfica, é do Benfica e vai jogar à Benfica. O Bruno Turbulento é do Benfica, vai jogar à Belenenses. Ele está cá porque ganhou na Liga dos Milionários, ganhou na segunda-feira passada, conseguiu destornar o vencedor de sexta-feira e já vai no segundo dia consecutivo. Aqui Sim. está nesta final para tentar ganhar mais de 200 mil escudos. Você tem quantos já? 1600, 1600? 750, 700 agora. 1.700 contos já tem o Bruno Turbulento, já conseguiu ganhar. 4-3-3 é a tática do Bruno, é o Bruno primeiro a jogar nesta final de 5 minutos. Vamos à primeira pergunta. Qual o único futebolista que venceu 2 bolas de prata consecutivas nas últimas 9 edições do Nacional da Primeira Divisão? Rui Águas? Aqui atrás eu ouvi. Quem é que disse Paulinho Cascavel? Foi você que disse Paulinho Cascavel. O que é que prefere, um isqueiro ou um porta-chaves? Um porta-chaves, aqui tem. Pergunta de grau 4 para o Pedro. Paulinho Cascavel, ao serviço do Vitória de Guimarães e depois ao serviço do Sporting. Sporting e Futebol Clube do Porto tiveram de disputar uma finalíssima da Taça para se apurar o vencedor da edição de 78. Quem é que ganhou essa finalíssima? Sporting. Foi sim, senhor. Ganhou por 2-1. Pergunta de grau 2. Pedro, a derrota mais pesada sofrida pelo Varzim aconteceu com o Benfica na época de 63-64. Qual foi o resultado desse jogo? 8-0. 8-0 ganhou o Benfica e 1-0 ganhou o Pedro. 4-20 para jogar. Bruno, pergunta de grau 3. Qual o futebolista do Parma, autor dos 2 golos da sua equipa nas 2 mãos da final da Taça UEFA desta época? À espelha? Foi o Dino Vaz. Vaz. Isso agora não se lembra de nenhuma. Pergunta de grau 4. Pedro, qual a nacionalidade dos jogadores Nery Pompido e Jorge Burruchaga? Argentinos. Argentinos. Pergunta de grau 2. Pedro, depois de Veloso e Humberto Coelho, qual a defesa benfiquista que foi bicampeão europeu, com mais presenças nas competições europeias? Germano. Fernando Cruz, 55 presenças. Pergunta de grau 6. Bruno, 3,45 para jogar. Carlos Xavier é jogador de Clube Lisboeta. Sporting. Sporting. Humberto Fernandes chegou primeiro e Humberto Coelho depois. Sim. Mas chegaram a estar juntos no plantel do Benfica? Acho que sim. Na época de 68 e 69. Pergunta de grau 3. Como se chama o futebolista português que já representou o Belenenses, Futebol Clube do Porto e Estrela da Amadora e que de momento se encontra a treinar no Barcelona? Nuno Santos. Nuno Santos, precisamente, não é o nosso apresentador aqui da SIC, é um jogador de futebol. Qual o treinador do Futebol Clube do Porto que eliminou o Manchester United em jogos da UEFA? Pedroto.
José Maria Pedroto, um igual. 3-7 para jogar. Pedro, pergunta de grau 4. O Belenenses defrontou o Bayer Leverkusen na Taça UEFA em 88-89 e passou ou não essa eliminatória com o clube alemão? Passou. Passou, sim senhor. Pergunta de grau 2. Bruno. Pedro. Bruno é o do Belenenses. Qual o jogador português que marcou mais gols na Taça UEFA? Nené. Manuel Fernandes, do Sporting, conseguiu 16 golos na Taça UEFA. Pergunta de grau 6. Bruno, a Suécia venceu alguma final de um campeonato do mundo pela marca de 8-0? Não. Pergunta de grau 4. Bruno, qual das séries italianas disputava o Milan na época de 82-83? A. B. Em 82-83 estava na segunda divisão italiana. Pergunta de grau 2. Pedro, como se chama o treinador do Loltano que eliminou esta época o Vitória de Guimarães da Taça de Portugal? É o Balela. Manuel Balela, ele está a Deixa eu um ver. ponto de subir à segunda divisão de honra. Pergunta de grau 4 para o Bruno. O Betis de Sevilha joga habitualmente em casa no estádio Benito Villamarín ou no estádio El Sardinero? Benito Villamarín. Benito Villamarín. Pergunta de grau 3 para o Bruno. Quantos pontos separam o já campeão italiano Juventus do segundo classificado Parma? Depois da vitória por 4-0. 14. 10, toda a gente sabia 10 e eu não tenho aqui coisas que cheguem para oferecer às pessoas todas. Veja bem o que é que você me arranjou. Pergunta de grau 4. Pedro, de que clube se transferiu o nigeriano Ricky para o Estrela da Amadora no final da época de 88-89? Boa Vista. Benfica. Benfica. Puxei, Depois puxei. do Estrela é que foi para o Boa Vista. Verdade. Pergunta de grau 3 para o Bruno. Qual o treinador adjunto de Henri Depirra no Belenenses na época de 86-87? Manuel Domingues. Vicente Lucas. Quem é que disse Vicente Lucas? Foi você? Quer uns queres? Prefere um porta-chaves? Aqui tem. Já não tenho muitos mais. Pergunta de grau 4 para o Pedro. Pedro, em qual das 3 competições europeias de clubes marcou Andrei Juskoviak um gol com a camisola do Sporting? Taça UEFA. Taça UEFA, não era difícil. Pergunta de grau 2. Qual o treinador que levou o Sporting ao título na época de 61-62? Fernando Vaz. Juca. Juca, então muito novo, conseguiu dar o Sporting ao título. Pergunta de grau 6, Bruno. Em que fase final de campeonatos do mundo jogou a seleção portuguesa conhecida pelos magriços? 66. 66. Pergunta de grau 4, Bruno. Qual a nacionalidade do goleador Chiavio, campeão do mundo em 34? Italiano. Italiano. Nacionalidade italiana. Pergunta de grau 3, Bruno. Como se chamava o famoso jogador francês que marcou 3 golos no jogo em que a França derrotou Portugal por 5-3 em 59? Just Fontaine. Muito bem. Pergunta de grau 3. Bruno, qual é o nome do ex-árbitro português que apitou uma final europeia e que atualmente é colaborador no jornal Record? Joaquim Campos. Joaquim Campos. 2-1 para o Bruno. 22 segundos para jogar. Chuta a baliza. Chuta a baliza. Pergunta de grau 2. Pedro, qual o primeiro clube do jogador do Boa Vista, Jaime Alves? Porto. Sporting de Espinho. Pergunta de grau 3. Bruno, em que clube algarvio começou Fernando Cabrita a jogar futebol? Olhanense. Olhanense. Pergunta de grau 3. Bruno, há quantos anos consecutivos é o Barcelona campeão de Espanha? 4. 4, correto. 3-1 para o Bruno. Uma vitória que lhe dá mais 200 mil escudos. Podem bater palmas, podem, porque ele merece. Isso, gol. Ele é um verdadeiro campeão no passatempo, os donos do jogo. Uma vitória que lhe dá mais 200 mil escudos. Vamos fazer contas, Bruno? 850 parece. 1850. Acho que sim. Sim, arredondados. 1900. Você já não sabe quanto é que já ganhou. Quanto é que tinhas antes de... Eu tinha 1650. 1650 já ganhou 2 vezes. Não, tinha 1650 ontem. Ontem, então tem 1850. Igualou o Zé Lopes. É isso. No Não, topo eu da acho que tem classificação. mais. Acha que ele tem mais? Eu Acho também não que tenho a certeza, ele é capaz de ter mais. Portanto, ganhou o Bruno Turbulento, ele vai cá estar amanhã. Não desiste depois, não? Acho que não. Não é homem para isso. Já tem 1850 contos, pode chegar aos 5.000 contos no passatempo, os donos do jogo. Para você que prefere participar em casa, tem aqui a pergunta de hoje. Fernando Peruteu cometeu proeza inigualável em 22 de fevereiro de 1942 num jogo com o Lessa, em que o Sporting ganhou por 14-0. Quantos golos marcou Peruteu? 9 ou 11? Foi aqui respondido 11 e a resposta não estava correta. Tem, portanto, o 0641 133 222 para tentar responder corretamente a esta pergunta. Pode ganhar uma bola de futebol profissional que aqui oferecemos. Adérito Ramos, de bem parece, fica próximo de São Bartolomeu de Messinos, ganhou a bola de futebol profissional de ontem. Rui Sim foi treinador do Sporting de Braga, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Foi treinador do Sporting de Braga, esta é que era a resposta certa. O Adérito Ramos ganhou a bola de futebol profissional. Amanhã vamos voltar
por volta das 2 da tarde, para mais uma edição do Passatempo Os Donos do Jogo. Chamo já a atenção dos nossos concorrentes, porque na próxima sexta-feira vamos ter Virgílio, ex-defesa do Sporting, e Tomé, ex-jogador também do Sporting e do União de Leiria, na edição de sexta-feira do Passatempo Os Donos do Jogo. Até amanhã. Hotel Ibis. Dormir